Salve, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Umbanda para Todos, aqui no nosso canal Umbanda Só Umbanda. Meu nome é Beto Ângelo, sou sacerdote umbandista do terreiro de Umbanda Jardim do Céu, que fica em Diadema, São Paulo. E esse é o nosso curso totalmente gratuito para você. Serão 96 aulas de puro conhecimento sobre a Umbanda. Nós já falamos sobre diversas coisas e recentemente nós viemos de uma série de aulas falando sobre as 7 linhas da Umbanda e sobre os principais orixás que estão nesse panteão dentro dessa visão. E assim como essa visão pode ser divergente de uma doutrina para outra, existem outras coisas, outras linguagens que são usadas dentro da religião de Umbanda e que podem confundir, podem soar parecido em doutrinas diferentes, mas tem um significado completamente alheio de uma doutrina para outra. E para isso, estou falando isso para vocês porque nós vamos entrar agora nas linhas de trabalho. E é preciso compreender o que é linha de trabalho e não confundir com linhagem de Umbanda. Linhagem de Umbanda e linha de trabalho são duas terminologias diferentes e que são muito confundidas. Eu mesmo confesso para você que muitas vezes eu uso linha de trabalho no lugar de linhagem. Por quê? É uma questão de costume, é uma questão de costume tradicional da nossa prática, usar o termo linha para expressar uma linhagem. Porém, nós temos que começar a diferenciar, porque uma vez que nos propomos a estudar Umbanda, nós temos que diferenciar situações dentro da Umbanda e, por consequência, temos que saber diferenciar algumas terminologias. Então vamos lá. Primeiro vamos entender o que é uma linhagem de trabalho. Uma linhagem de trabalho é um fluxo hierárquico vertical que representa uma categoria, vamos dizer assim. Vou usar esse termo aqui para tentar deixar mais fácil para vocês. Uma categoria, uma classe, um grupo específico de atuação. Como linhagem de trabalho, nós temos a linhagem dos pretos velhos, a linhagem dos caboclos, a linhagem dos herês, a linhagem dos baianos, a linhagem dos boiadeiros, a linhagem dos ciganos, a linhagem dos marinheiros, a linhagem dos malandros, a linhagem dos exus, a linhagem das pombagiras, a linhagem dos mirins. Só que nessa contagem, sem considerar outras tantas que surgem dia a dia na Umbanda, nós já contamos 11. Então, nós não podemos falar sobre 7 linhas de trabalho e nos referirmos, quando falamos de 7 linhas de trabalho, dizermos que estamos nos referindo a caboclo, preto velho, herê, baiano, boiadeiro, cigano, marinheiro, malandro, exu, pombagira e mirim. Por quê? Porque eles não são linhas de trabalho, eles são linhagens de trabalho. Eles são categorias de trabalho, eles são graus espirituais. Ou seja, quando eu falo de caboclo, eu não estou falando de um caboclo, eu estou falando de uma linhagem inteira, de um grupo de espíritos que se manifestam numa mesma categoria, que se manifestam em um mesmo grau. Quando eu falo de boiadeiro, por exemplo, eu não estou falando de um espírito boiadeiro, um espírito que se manifesta como boiadeiro. Eu estou falando de um grupo de espíritos que se manifestam dentro de uma categoria chamada boiadeiro, dentro de um grau chamado boiadeiro, dentro de uma hierarquia chamada boiadeiro. Então, as linhagens de Umbanda, elas são para nós como categorias, como classes de trabalhadores que atuam na Umbanda. Nós vamos falar sobre cada uma delas mais adiante. Mas antes, era preciso diferenciar, então, linhagem de linha de trabalho, para que nós possamos falar quais são as 7 linhas de trabalho na Umbanda. Nós já conhecemos as 7 linhas da Umbanda, que é fé,
amor, conhecimento, lei, justiça, evolução e geração. Falamos dos orixás que as regem, mas agora é preciso entendermos quais são as linhas de trabalho que descendem dessas linhas da Umbanda. Então, tudo na Umbanda é bem encaixado hierarquicamente naquela pirâmide divina. Nós temos lá o nosso divino criador, nós temos os pais e mães orixás, nós temos ali os orixás menores, nós temos os guias espirituais, os espíritos diversos, enfim, nós temos toda uma hierarquia que você já assistiu algumas aulas atrás. Essa hierarquia, ela também se divide de forma organizacional. Então nós temos o criador, nós temos as 7 linhas de Umbanda, nós temos 7 linhas de trabalho, e dentro das 7 linhas de trabalho nós temos as linhagens da Umbanda, as linhagens de trabalho. E essas linhagens é o que eu mencionei para vocês agora, as categorias, as classes. Tá, se então as linhagens são as categorias, as classes, o que são exatamente as linhas de trabalho? As linhas de trabalho nós podemos chamar também de frentes de trabalho, de métodos de trabalho ou de grupos de trabalho. Como assim grupos de trabalho? Imagine que você vai construir um prédio. Para construir esse prédio, não basta você contratar pedreiros. Você vai precisar de engenheiros, arquitetos, você vai precisar de advogados para cuidar de toda a documentação necessária junto aos órgãos responsáveis. Você vai precisar de técnicos de segurança do trabalho, você vai precisar de profissionais da medicina do trabalho para dar suporte aos seus trabalhadores, você vai precisar de pedreiros, de mestres de obra, de ajudantes, você vai precisar de encanadores, você vai precisar de eletricistas, pintores, paisagistas. Ou seja, construir um prédio não é simplesmente pegar um grupo de trabalho e colocar ali para fazer. É você ter toda uma empreitada profissional com diversas classes, com diversas categorias colaborando entre si. Uma linha de trabalho na Umbanda é uma empreitada de trabalho em um sentido específico, para a realização de algo específico, com uma função específica. E essas linhas de trabalho reúnem diversos trabalhadores. Eu vou mencionar aqui para vocês as 7 linhas de trabalho, e nas próximas aulas nós vamos entrar linha a linha e falaremos um pouquinho sobre cada uma delas para que você tenha esse conhecimento. É preciso entender que em cada linha existe a mão de obra das linhagens de trabalho, ou seja, em cada empreitada nós trazemos diversas classes e categorias de trabalhadores. E as 7 linhas de trabalho, então, quais são? As 7 linhas de trabalho são as seguintes: linha do tempo, linha da renovação, linha da sustentação, linha da demanda, linha da magia, linha das almas e linha das águas. São 7 linhas principais. E essas 7 linhas, elas têm qual função? É claro que, se eu for passar aqui explicando a função de cada uma neste momento, nós teremos uma aula aí de horas, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir as próximas aulas, vou fazer 7 aulas, uma a respeito de cada linha de trabalho. Então, nós vamos falar sobre a linha do tempo, sobre a linha da renovação, sobre a linha da sustentação, sobre a linha da demanda, sobre a linha da magia, sobre a linha das almas, sobre a linha das águas. Mas, desde já, e nós vamos repetir isso muitas vezes para que você efetivamente aprenda, desde já é importante destacar que, dentro da linha do tempo, nós temos a atuação de uma linhagem que encabeça essa linha e comanda ela como principal, mas nós temos também a atuação de diversas outras linhas, de diversas outras linhagens que auxiliam e acompanham a evolução do trabalho por essa linha, né? O trabalho da linha do tempo é auxiliado por diversas linhagens. Então nós temos lá, por exemplo, boiadeiros encabeçando
né? Já fica aqui um spoiler para vocês das próximas aulas. Nós temos a linhagem dos boiadeiros encabeçando a linha do tempo. E tem uma razão para isso. Nós vamos estudar isso. Mas, além disso, nós temos caboclos que trabalham na linha do tempo. Nós temos pretos velhos que trabalham na linha do tempo. Nós temos baianos, boiadeiros, ciganos, marinheiros, malandros, Exu, Pombagira, Exumirim. Nós temos todos os tipos de linhagens trabalhando na linha do tempo. Nós temos todos os tipos de categorias de trabalhadores nesta empreitada. A linha do tempo tem uma função. Por exemplo, nós temos lá Caboclo Viramundo, Exu Viramundo. São caboclos, são guias que trabalham na linhagem do tempo. Da mesma forma, dentro da linhagem da renovação, nós temos uma linha que encabeça, uma linhagem que encabeça. Então, na linha da renovação, uma linhagem encabeça. Eu não vou dar spoiler agora, não vou falar agora, a gente vai ver isso lá na frente, mas só para que fique fixado na sua cabeça. Na linha da renovação, tem uma linhagem que domina, mas todas as outras trabalham. Então, nós temos lá os baianos, os boiadeiros, ciganos, marinheiros, os herês, os pretos velhos, caboclos, Exu, Pombagira e Mirim atuando juntos na linha da renovação. Na linha da sustentação, a mesma coisa acontece. Tem uma linhagem que encabeça e as demais auxiliam na sustentação. Na linhagem da demanda, na linha da demanda nós temos também uma linhagem que encabeça e diversas outras linhagens, todas elas, né, fornecendo mão de obra, trabalhadores para aquela linhagem, para aquela linha. Então, a linha da demanda, por exemplo, não é difícil imaginar o que ela faz, o que ela combate, qual que é a atuação dela. Você já deve imaginar, eu vou guardar para o dia da aula sobre a linha da demanda, mas você já deve imaginar, então você já deve imaginar que nós temos caboclos trabalhando quebrando demanda, nós temos pretos velhos que trabalham quebrando demanda, Exus, baianos, boiadeiros, pombagiras, enfim. E aí começa a ficar explicada uma situação que é muito confusa na cabeça das pessoas. Por quê? As pessoas falam assim, ué, mas se são 7 linhas de trabalho, 7 linhas de trabalho. Então eu tenho caboclo, preto velho, hereu, baiano, boiadeiro, cigano, marinheiro. Opa, já deu 7. E o malandro entra onde? E o Exu? E a pombagira? E o mirim, que é o 11º? Ou seja, a nenhum renegaremos é da boca para fora. Na hora de fazer as linhas da Umbanda, eu faço essas que eu quero e as outras eu deixo de fora. E aí eu explico só dizendo assim, elas não fazem parte. Não posso fazer isso. A gente tem que ter um fundamento. E o fundamento é justamente a confusão do linhas da Umbanda com linhagens da Umbanda. Vamos aprender então, nas próximas aulas, sobre as 7 linhas de Umbanda e, na sequência, sobre as linhagens da Umbanda. A gente vai mesclando as informações, colocando de uma forma didática, o mais claro possível para você. E, com certeza, você vai adquirir esse conhecimento que é tão importante na nossa religião. E, desde já, eu convido você também, caso você queira, acesse aqui a nossa plataforma. Esse curso também está gratuito na nossa plataforma e aqui no Mostra Mais tem o link. E caso você queira, logo mais estará no ar nosso curso Arquétipos de Umbanda. É um curso avançado que vai aprofundar nas linhas e linhagens. Nós vamos entender o que cada linha faz, de onde ela vem, como ela trabalha, como ela atua. É uma forma muito mais aprofundada do que nós teremos aqui, é claro. Confesso que é muito mais aprofundado lá. Mas por quê? Porque aqui nós temos muita coisa para falar e eu não posso aprofundar em um mistério ou outro. Nós falamos sobre a Umbanda como um todo e temos muita coisa pela frente ainda. Mas lá é um curso específico sobre aquele tema. Então, é claro que facilita muito. Por exemplo, aqui nós vamos falar sobre Exu e lá na plataforma existe um curso só sobre Exu, muito mais aprofundado. Aqui nós falamos sobre Pombagira e vamos falar mais sobre Pombagira. Lá existe um curso próprio sobre Pombagira. Aqui nós falamos sobre banho de ervas, falamos sobre ervas lá atrás.
lá existe um curso somente de ervas aprofundado. Então, quem já conhece, quem já está fazendo, quem já está acompanhando, sabe que vale muito a pena. Se você quiser, eu convido você a conhecer os nossos cursos avançados. Você não vai se arrepender. Em um mês de assinatura você consegue assistir tudo que tem lá, só os cursos que estão em andamento, que a gente vai colocando as aulas, né? Semana a semana vão entrando aulas novas. Mas os cursos que já estão totalmente disponíveis, em uma semana você consegue assistir tudo, você não precisa nem assumir um compromisso longo. Faz o teste por um mês, entra lá, veja se você gosta dos cursos avançados, e logo nós teremos o curso Arquétipos de Umbanda, que vai falar não só sobre as linhagens da Umbanda, como também sobre as 7 linhas da Umbanda, o que elas fazem e as 7 linhas de trabalho, o que elas fazem e qual a diferença delas na nossa vida. Bom, muito obrigado por ter assistido essa aula de hoje. Um grande abraço para vocês e axé.